Por conta da crise em Brasília, deputados e senadores discutem a necessidade de aprovação da reforma política. Mas eu pergunto, dá para votar alguma coisa nessa área em meio às turbulências do mensalão? A gente faz essa pergunta ao advogado Éric Pereira, especialista em direito eleitoral, que é contra o referendo para tirar Lula do poder. O advogado Éric Pereira está aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, hoje. Uma satisfação muito grande. Vamos conversar sobre a reforma política. Você acredita que há clima, Éric, para a gente começar a discutir uma reforma de urgência, tomar algumas decisões com urgência, até para mudar o quadro em 2006? Olha, eu acho que a questão não é apenas as reformas estruturantes. Na verdade, você tem que reformar a própria política diante desse quadro hoje que nós estamos vivendo. Não é o fato de você aprovar uma reforma com financiamento público, com lista fechada, que vai solucionar. Isso seja a palavra mágica a solucionar os problemas brasileiros. A panaceia, né? Nós precisamos ter, sim, uma reforma a partir da própria concepção de política a nível nacional. E como fazer isso aí diante dessa crise? Eu acho que existe, Diógenes, uma identidade, e essa é uma característica da democracia, uma identidade muito profunda entre governantes e governados. E esse requisito, essa característica da democracia, nós estamos vendo muito latente hoje no sistema brasileiro, onde você tem essa identificação, essa forma de ver a corrupção, de ver o Caixa 2, Alemanha, Estados Unidos, Japão, não aceita esse Caixa 2, tanto que o primeiro-ministro Helmut Kohl caiu. No Brasil, nós por causa de $1 milhão, né? Por causa de $1 milhão. Nós estamos vendo no Brasil esse aumento gradativo, a lista aumentando, não são mais 300 picaretas no Congresso, como o presidente Lula disse, são 300, mais 150 agora detectados, só sobram 63. Então você começa a ver que não é o fato simples de você ter um referendo, de você ter algum instituto que vai fazer com que isso solucione esses nossos problemas. Não. O problema de identidade entre governantes e governados é uma coisa muito mais profunda que faz com que você faça um amadurecimento. E aí você precisa ter esse fortalecimento do sistema democrático. O Senado discute uma reforma política há mais de 10 anos, né? Mas por conta da crise voltaram os temas. O que poderia ser votado agora e o que prevê uma reforma política mais ampla? Olha, a reforma ela teria que ser completa. Não adianta você fazer reforma fatiada, porque vai passar a ideia de uma reforma casuística. E essa forma casuística é uma característica brasileira. Você passa a se preocupar com o individual. O político, o mandatário, o deputado, o senador, ele está preocupado com como vai ser a eleição do próximo ano. E não como estruturar a democracia, como fortalecer o Estado republicano. O que acontece, o que se tem na verdade, ou você faz uma reforma completa, discutindo verticalização, discutindo todas essas vertentes da reforma política, ou não adianta fazer remendos, não adianta você fragiliza. Diante do que você está dizendo, não dá tempo. É mudar tudo para que tudo se permaneça, Diógenes. Essa é a ideia. Mas não dá para votar agora. Tem que ser votado qualquer mudança até 30 de setembro. Diante do princípio da anterioridade. Havia dois obstáculos. O presidente Lula mostrou vontade política e passou a liberar para que todos trabalhassem essa reforma. Mas há um outro, que é a questão do processo legislativo. Ele merece, ele é obedecido e talvez não haja tempo suficiente para se discutir todos os temas. Porque hoje a grande salvação que se fala é financiamento público de campanha. Mas financiamento público de campanha, ele tem uma ligação direta com lista fechada. Lista fechada, com a imagem que o PT hoje tem, não é vantagem para ele aprovar a lista fechada. Então você começa a ter obstáculos que vai terminar uma discussão meramente em verticalização e olhe se dará tempo de se aprovar essa verticalização. Agora, dá para quer dizer, pelo que você está dizendo aí, vai ficar para a próxima legislatura, então? Isso, ficará, eu acredito que sim, uma reforma ampla, completa, como deve ser feita, se esse casuísmo, ela ficará para a próxima legislatura. Agora, o Congresso sob suspeita tem condições de votar alguma coisa agora? Nenhuma, Diógenes. Eu vejo hoje, primeiro, uma afetação de moralidade muito grande, onde a direita não pode esquecer que esse patrimônio que a esquerda trouxe para o cidadão brasileiro, ele é um patrimônio que pertence a todo mundo. Não é o fato da direita deixar de olhar para o umbigo e passar a ter crises de moralismo nesse país como se fosse resolver a situação. Você acha que isso não
ocorrendo? Isso está ocorrendo. Não é por aí, o caminho não é por aí, até porque você não fortalece a democracia nesse sentido maior que está sendo dado. Você precisa discutir a coisa com serenidade. Não generalizando, como o presidente fez, lamentavelmente, ele faz a generalização de um crime, de um caixa 2, como se isso fosse atenuante para esse tipo de prática. Não é essa generalização dada por ele. Mas também não é os excessos, essa crise, essa afetação de moralidade que nós temos hoje nos pronunciamentos da direita. Você falou aí na esquerda e que a direita não olha para o próprio umbigo. Vindo aqui para o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, o senador Zé Agripino, que faz uma oposição até elegante, mas contundente ao presidente Lula no Senado, às vezes é criticado pelo PT local de que ele não tem as condições para estar apontando o dedo contra ninguém hoje. Como é que você avalia esse tipo de situação dos políticos aqui do Rio Grande do Norte? Nós temos grandes políticos no Rio Grande do Norte. O senador Agripino é uma das reservas morais desse Estado. Nós temos Pedro Simão, nós temos pessoas no Congresso que representam essa exceção. O que não se pode é imaginar que o PT tinha aquela ideia de que não confundia o privado com o público. Hoje ele comete os mesmos erros que os partidos de direita também cometeram no passado. Nós não podemos esquecer que Fernando Henrique também teve práticas para aprovar a reeleição semelhantes à que está acontecendo hoje. Afinal, o Marcos Valério não surgiu de agora. O Marcos Valério vem desde o governo Fernando Henrique. E aí você tem, Diógenes, essa participação popular podendo ser descoberta de uma maneira muito simples. A evolução patrimonial de o Marcos Valério, os estados praticam essa mesma simbiose que existe a nível nacional. O Ministério Público, o cidadão com ação popular, pode investigar também esses planos de mídia, esse marketing que é feito a nível de governos estaduais. O que se tem que ter, e aí é que eu não concordo com essa ideia de que o senador Agripino não seria uma reserva moral, e é uma liderança hoje no Estado, no Brasil inteiro. Você tem nele um expoente como Pedro Simão. Você tem nele um expoente como o senador Suplicy. Agora, como advogado, como é que você recebe aí a linha de defesa do PT e do presidente Lula ao admitir o crime eleitoral para tentar minimizar outros erros? O único aspecto que poderia se ter, Diógenes, era essa individualização dos atos. Mas no instante em que o partido mantém na executiva, o tesoureiro mantém na executiva as pessoas que praticaram, isso torna coletivo. Não há como você se defender perante o judiciário dizendo que foram atos isolados, que o fundo partidário deve ser preservado porque são atos isolados de determinadas pessoas, se essas pessoas continuam a referendar decisões, continuam a participar desse processo decisório interno e burocrático do partido. A partir daí você tem uma fragilização da defesa, e é por isso que eu acredito nessa linha de que o fundo partidário haverá, não tenha dúvida, um questionamento profundo sobre esse fundo partidário do PT. E já está vendo questionamentos, que os partidos da oposição chegaram a acionar o TSE para intervir, né? Mas me diga uma coisa, em relação ao referendo, você é contra o referendo popular que está sendo proposto por um partido PRT, né? E parece que conseguiu até abrigo também no PFL aí, na coleta de assinaturas. Você é contra por quê? Olha, nós estamos num período de transição da democracia representativa para a democracia participativa. Você ter essa democratização, sem nenhuma redundância, mas a democratização da democracia é fundamental, é importante. Mas só que o instrumento do referendo, ele não foi feito para se discutir nem para se consultar se um presidente deve permanecer ou não no poder. Seu colega Paulo Lobo Saraiva é de opinião contrária. Aliás, ele que faz o embasamento jurídico dessa proposta. Um bom advogado, doutor em direito constitucional, mas isso é mais uma questão, acho, de mídia. Não é uma questão técnica, porque você tem no plebiscito, você tem uma antecipação, uma consulta prévia ao cidadão sobre a forma de Estado, sobre a forma de governo. Você tem no referendo um processo legislativo, onde ele é apresentado, onde ele é discutido, esse projeto legislativo ele é votado, e após todo esse trâmite do processo legislativo, ele é oferecido ao cidadão para que o cidadão diga se aceita ou não, ele exerce esse referendo. É uma questão de criar um preceito normativo, você criar uma lei.
E aí você não pode pegar esse referendo e querer transformar no recall, porque o sistema brasileiro tanto não tem a opção de veto, a opção popular, o veto popular, como não tem o recall. O recall é um instituto que existe nos Estados Unidos, o recall é um instituto onde você tem a revogação daquele mandato, onde o cidadão volta às urnas para dizer se deve ou não fazer a revogação de um mandato eletivo do mandatário. Nosso Constituinte em 88 não criou esse instrumento. Pelo contrário, ele retirou essa ideia de Michel Temer de retirar o recall, foi uma forma de autoproteção dos deputados, dos senadores, dos mandatários de exercício desse poder. Então, essa forma de não existir o recall, nós não podemos substituir esse instituto, que há em outras democracias, nós não podemos substituir esse instituto pelo referendo, porque seria talvez, poderia soar até como uma gozação, poderia soar como uma aberração, porque o sistema, ele está pronto para solucionar todos os problemas, senão ele impode. E a partir do instante em que esses problemas estão postos, cada um com sua finalidade, nós não podemos criar artesanato, nem fazer mixagem de transformar o referendo no instituto do recall ou o referendo no instituto de um veto popular. Isso não existe. Aí eu lhe pergunto, até como leigo, quando é que cabe um referendo, por exemplo? Olha, para a gente exemplificar. O referendo, nós temos um exemplo prático agora, com a questão do desarmamento. Marcado para o dia 23 de Marcado outubro. para o dia 23, onde o cidadão deve exercer essa cidadania. Onde você tem... Aliás, ele é obrigado. Ele é obrigado. Você teve, Diógenes, todo um projeto legislativo que tramitou, que foi discutido e aprovado, a lei, e antes de se transformar numa lei, esse ato normativo vai ser posto para que o cidadão diga se deve ou não entrar no ordenamento jurídico brasileiro a questão do desarmamento. Quer dizer, que é a lei que proíbe a comercialização das armas. Assim como a iniciativa popular, assim como, Diógenes, o plebiscito, que nós tivemos aquela discussão, se seria presidencialismo ou se seria o parlamentarismo. E essa discussão, ela foi feita, o Brasil também vivenciou isso aí, e optamos pelo presidencialismo. Nós não podemos transformar esses institutos como uma forma de criar factóides, etc. Não, nós temos que ver o sistema de uma forma séria, de uma forma objetiva, e se existisse o recall, seria um instrumento com certeza a ser utilizado. Então, para tirar o presidente Lula do poder, só com o processo de impeachment no Congresso Nacional. Só o processo de impeachment, que é uma decisão política. E aí não é uma decisão jurídica. Essa questão das decisões jurídicas não atingirão o mandato do presidente. Nenhuma decisão jurídica no ordenamento hoje vigente irá atingir o mandato. Ele é inatingível, ele é irrevogável o mandato do presidente da República. Apenas uma decisão política, através do impeachment, é que poderia existir. A exemplo do que eu perguntei sobre a reforma política, dá para esse Congresso atual, sob suspeita, votar um processo como esse, de impeachment do presidente? Olha, eu acho muito difícil. Nós estamos, Diógenes, diante dessa busca do establishment. Nós estamos buscando ter um mínimo de estruturas para que a democracia possa sobreviver. Eu acho que vai ressurgir uma nova esquerda no país, não tenha dúvida. Esse fim melancólico do PT fará com que ressurja uma nova esquerda no país. Até o PT mesmo, né? Passar por um processo de transformação. Mas essa crise, ela não significa... O nosso fortalecimento está exatamente em como nós estamos ultrapassando essa crise. E eu não acredito que isso seja motivo de se chegar a um impeachment do presidente, porque aí você tem uma ruptura. E essa ruptura institucional não é bom para ninguém. O país não suporta 2 impeachments. Uma democracia não suportaria 2 impeachments. Então eu não acredito, a não ser que diante dessa, a cada dia uma novidade, e você passa a ter aí coisas incontroláveis, circunstancial, imponderável, como nós diríamos, então é uma coisa que não há como se descobrir. O fato é que o fundamentalismo ético, o fundamentalismo moral do PT, isso acabou. Isso hoje é meramente mito e vamos viver apenas de lembrança de que ali nós tínhamos toda uma reserva moral depositada naquele partido. Mas que momento é esse, Eric, que a gente está vivendo, onde a gente acabou a eleição municipal, aqui no estado, mais de 100 processos aí sobre compra de votos, a gente vê aí toda essa discussão em Brasília em torno do mensalão. O que é que está vendo na sua avaliação aí? Eu acho que o que está existindo, Diógenes, é uma maior participação. O cidadão está participando mais ativamente desse instrumento da compra, desse instituto da captação ilícita do voto, essa proibição que surgiu por uma iniciativa popular, é outra forma de democracia semidireta, assim como o referendo, assim como o plebiscito, e aí você tem um amadurecimento
engajamento, o cidadão passa a participar e o judiciário passou a enfrentar, perdeu a timidez de enfrentar o abuso do poder. Porque, Diógenes, de Hobbes a Nietzsche, essa questão do uso ilegal do poder, ele está sempre como um vício, assim como a cobiça, assim como a inveja. E a partir daí você passa a ter um judiciário dando eficácia às decisões, você passa a ter um judiciário dando resposta ao cidadão, e aí você passa a acreditar que realmente nós estamos de uma forma independente, vendo a Polícia Federal agir, nós estamos de uma forma independente, vendo o judiciário conceder habeas corpus, e isso dando garantia a direitos constitucionais, que é uma forma de descobrirmos que realmente o Brasil anda num rumo de amadurecimento. Rapidamente o Brasil vai sair melhor dessa crise? Com certeza, Diógenes. É na crise que você consegue descobrir as soluções necessárias para que você possa superar tudo aquilo que você enfrenta. Advogado Eric Pereira, especialista em direito eleitoral, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Dia. Diógenes.